Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Rigotti, sou nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Me formei no ano de 2016 e atualmente eu sou pesquisadora, sou mestranda no Programa de Saúde Pública da USP. E eu vim aqui a convite do CAER participar dessa série de vídeos, né? Me formei e agora? E acho que uma coisa é um exercício, né, que ajuda muito a gente responder essa pergunta quando a gente chega no último ano de graduação, né? Tipo, e agora, o que que eu vou fazer? É a gente olhar um pouco para trás, olhar para nossa graduação, ver quais foram as experiências que mais faziam nossos olhos brilharem, quais eram os temas que você mais gostava de estudar, que mais fazia sentido. Eu acho que isso ajuda muito a gente a escolher para qual área a gente vai, né, depois que se forma. E é por isso que eu vou começar contando um pouco da minha graduação. Durante a graduação, eu experimentei várias coisas e através dos projetos de extensão, de tentativas em alguns projetos, eu pude expandir a minha visão sobre a área de atuação do nutricionista. Eu acho que quando eu entrei na graduação, em 2012, eu entrei achando que ou eu podia ter um consultório, ou eu podia estar no hospital, ou eu podia estar numa unidade de alimentação e nutrição. E realmente, poderia estar em todos esses lugares, mas em outros também. E as atividades de extensão me ajudaram a expandir esse olhar. Então, por exemplo, a partir das iniciações científicas, eu vi que que o nutricionista pode ser pesquisador. A partir dos projetos de extensão, como por exemplo a Jornada Universitária da Saúde, eu vi que o nutricionista não precisava estar no consultório, ou no hospital, ou numa unidade de alimentação para estar falando de saúde. Eu podia estar no território, eu podia estar numa escola, eu podia estar na praça, eu podia estar com outros profissionais. Então, as extensões ajudaram muito a ampliar essa visão, tipo, e elas foram fundamentais, assim, no meu processo de formação. Eu sou muito grata, eu sou apaixonada pelas extensões, tanto que eu faço parte desde 2012, que foi meu primeiro ano, e até hoje, 2020, eu ainda estou envolvida com algumas extensões. Óbvio que agora é sobre outra perspectiva, mas são atividades que eu ainda tenho contato, que eu amo, assim, que fazem muito sentido para mim. E aí, tudo bem, participei das extensões, tentei uma iniciação científica bem química, assim, bem laboratório, não me identifiquei, é, teve os estágios obrigatórios, e aí eu fui vendo, né, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que fazia sentido pra mim, o que não fazia, e aí chegou no último ano de faculdade. Me senti, mesmo sabendo o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava, eu me senti um pouco perdida. E aí uma coisa que eu fiz ao longo da graduação e no último ano, eu fui conversar com as pessoas. Eu lembro que eu e uma amiga minha, a gente chegou até a mandar um e-mail para uma professora para conversar sobre o futuro. Então a gente estava meio perdida e a gente queria conversar para ver se tinha outras opções que a gente não tinha conhecimento, que a gente podia atuar. A gente foi conversando. Conversei muito com os veteranos, porque conversar com os veteranos ajuda a expandir também. Porque tem as extensões que dão essa expansão de mundo e tem os veteranos também, porque tem veteranos que trabalham na indústria, tem veteranos que trabalham com seleções esportivas, tem veteranos que têm consultório, tem veteranos que trabalham na alimentação escolar, que trabalham com pesquisa, que trabalham no ministério. Então você vai conversando e você vai vendo outros mundos e isso te ajuda a ver mais possibilidades, né? A saber se aquilo te interessa, se aquela área te interessa ou se não te interessa. Então, esses processos me ajudaram muito, assim. Só que, mesmo assim, aconteceu uma coisa que eu vou compartilhar, porque eu acho que outras pessoas podem se identificar. Em 2016, que foi o ano que eu terminei a graduação, estava o boom das residências, estava no auge, assim. Então, todo mundo estava começando a fazer residência, o que era legal, porque eu tinha muitos amigos médicos e eu via eles fazendo residência, eu achava muito legal. E aí eu falei que legal, que nutricionista agora tem residência para fazer também, achava o máximo. Os editais pareciam ser legais, a bolsa era atrativa, né? A bolsa que você recebia. E aí eu pensei, caraca, todo mundo tá fazendo isso, acho que é isso que eu devo fazer. Eu fui na onda, né? Fui na onda das residências. E aí eu prestei, né? No 2016 eu prestei residência e aprimoramento, porque eu sabia que eu queria continuar estudando, eu queria me especializar de alguma maneira. E aí eu queria que fosse de uma maneira mais prática. Então por isso que eu pensei na residência e também como segunda opção eu coloquei o aprimoramento.
E aí, o que aconteceu? Eu não passei na residência. Fiquei frustrada, fiquei decepcionada, me martirizei, não fui nada gentil comigo mesmo, porque eu fiquei questionando minha capacidade, questionando meu conhecimento. Foi um período, assim, conturbado. E aí, logo depois que saiu o resultado negativo da residência, saiu o resultado do aprimoramento. E aí tinha rodado a lista e eu tinha passado na segunda lista do aprimoramento em nutrição e saúde pública. E aí eu falei, tá bom, vou para aprimoramento então. E aí, quando passou um mês de aprimoramento, eu falei, caraca, que bom que não rolou a residência, porque parando para refletir sobre as coisas que eu gostava, o aprimoramento contempla muito mais do que a residência. A residência era mais em hospital, né? Por mais que tenha os ambulatórios, alguns outros cenários de atuação, era mais focada no hospital, né? E eu não me identificava muito com isso, por mais que eu tenha gostado do meu estágio de clínica, não era a rotina que eu queria para mim. E aí, quando eu comecei o aprimoramento de nutrição e saúde pública, que eu passei a ter atendimentos em grupo, que eu ia no território, que eu estava ligada, eu ia na escola, pelo programa Saúde na Escola, eu contribuía através, como aprimoranda para alguns projetos de extensão. Aí eu vi, caraca, o aprimoramento, ele está me dando isso, né? E aí eu parei para refletir, que bom que não deu certo, porque a residência era muito mais eu seguindo o que todo mundo estava fazendo do que o que eu realmente queria fazer. E por que eu dei o exemplo da residência, né? Porque às vezes, por exemplo, agora tá em alta abrir um Instagram depois que se forma. E aí todo mundo acha que tem que abrir um Instagram depois que se forma. Ou, por exemplo, tá todo mundo fazendo doutorado direto. E aí todo mundo vai fazendo doutorado direto. Mas se você não se identifica em ter um Instagram, se você não se identifica com a pesquisa e ir direto para um doutorado ou direto para o mestrado, tipo, tudo bem, entendeu? Respeite, mesmo que seja diferente do que todo mundo está fazendo, respeite, porque às vezes a gente se compara, né? Então, se todo mundo está fazendo, eu também devo fazer. Só que às vezes o que todo mundo está fazendo não é o que você mais se identifica. E por mais que pareça óbvio, pra mim, que tinha todo esse autoconhecimento sobre o que eu gostava ou não, eu me peguei indo pro que todo mundo queria fazer. Mas aí, ainda bem que deu certo o aprimoramento e não a residência. Pra mim, né? Porque eu não me identifico com a residência. E aí eu fui pro aprimoramento. O aprimoramento, que é o PAP, o Programa de Aprimoramento Profissional que eu fiz, ele tinha duração de 1 ano, ele tinha uma bolsa menor do que a residência, também uma carga horária menor, e eu fiz em nutrição e saúde pública. Então eu tive bastante contato com programas de políticas públicas, então no meu caso com o programa Saúde na Escola, eu tive contato com atendimentos em grupos, eu tive contato com atenção primária, no caso era um centro, não era uma UBS, né, mas era um centro de saúde que se assemelha com o funcionamento de uma atenção básica, de uma unidade básica. Então foi muito rico para mim, foi uma experiência que realmente fez muito sentido e que abriu muitas portas para mim. E o aprimoramento que eu fiz, que era o aprimoramento em nutrição e saúde pública na Faculdade de Saúde Pública, ele não é mais oferecido. Eu não sei como vai ficar nos próximos anos, mas ele não. Acho que o último ano que eu fiz em 2017, acho que a última turma de PAP foi em 2018. Em 2019 não teve, 2020 não sei como vai ficar. Mas existem outros programas de aprimoramento também. Tem aprimoramento em hospitais também, tem o aprimoramento do Ambulim, que aí é diferente porque você paga para fazer em vez de receber a bolsa, mas eu acho que o aprimoramento ele é muito válido assim também pra gente aprofundar algum conhecimento e ele tem essa mescla da teoria com a prática, né? Então é uma experiência que eu super recomendo. Eu realmente dei uma pesquisada assim para nutrição, acho que os que continuam sendo oferecidos, mas sem ter bolsa, né, e por outras instituições, é mais o aprimoramento do Instituto de Psiquiatria, os aprimoramentos hospitalares. Foi o que eu dei uma pesquisada que eu vi que hoje está tendo mais. Mas se alguém souber de outro, comenta aqui que a gente dá uma atualizada. E aí eu fiz o aprimoramento, e o aprimoramento, assim como a gente teve um trabalho de conclusão de curso na graduação, o aprimoramento ele tem um trabalho de conclusão do aprimoramento. E eu gostei muito de fazer o aprimoramento, gostei muito de fazer o trabalho de conclusão de aprimoramento. E eu falei, nossa, eu acho que eu gosto de pesquisar, porque eu vi que pesquisa não precisava ser só que nem a experiência que eu tive na tentativa de IC, que era aquela pesquisa mais laboratório, mais química, né?
E aí eu falei assim, que legal que dá para ter pesquisa de maneiras diferentes. E eu vi isso tanto pelo meu TCC, que foi uma pesquisa qualitativa, quanto pelo meu trabalho de conclusão do aprimoramento, que também foi uma pesquisa qualitativa. E eu falei, nossa, gostei. E aí eu comecei a vislumbrar um mestrado. E em paralelo a isso, de ter gostado da experiência de uma pesquisa diferente, né? Não uma pesquisa quantitativa que eu não tinha me identificado, mas uma pesquisa qualitativa, eu sempre gostei muito do ensino, que era uma coisa que eu passei a ter contato bastante com as extensões quando eu estava como discutidora do EMA, como discutidora do Bandeira, então eu gostava muito dessa questão do ensino. E aí eu comecei a vislumbrar e aí começou a se tornar atraente para mim a possibilidade de um mestrado. Aí eu prestei o mestrado em 2017, para eu já começar ele em 2018, logo que acabasse o aprimoramento, mas não rolou porque o professor que eu queria fazer, ele não tinha vaga para fazer com ele na época. Então eu esperei para o próximo ano. E aí, enquanto isso, através do grupo do Facebook da nutrição da USP, surgiu a possibilidade de um edital para trabalhar no programa de melhoria ao acesso e qualidade da atenção básica, né, o PEMAC. E por que eu tô citando esse momento, né? Para relembrar isso que o pessoal falou nos outros vídeos, né? Os outros colegas de profissão. Como o mundo da nutrição e da saúde é pequeno e como que as pessoas podem abrir portas pra gente. Então, por meio de um edital que alguém postou no grupo, eu consegui ter essa experiência fazendo essa avaliação da atenção básica enquanto eu não iniciava o mestrado. E aí, eu comecei o mestrado e eu me inscrevi no programa de saúde pública, só que mesmo estando dentro do programa de saúde pública, eu estou trabalhando com alimentação. Então, o que é legal de falar, porque às vezes a gente acha que para pesquisar sobre nutrição, a gente vai precisar ir num programa específico de nutrição, ou no caso da Faculdade de Nutrição e Saúde Pública, mas através de outros programas, dependendo da linha de pesquisa do seu professor, do orientador, da orientadora, você também consegue trabalhar sobre essa perspectiva. E aí hoje eu estou no mestrado, eu pesquiso sobre os significados do ato de cozinhar num grupo de agroecologia urbana na zona leste do estado da cidade de São Paulo. E para mim tem sido uma experiência muito prazerosa. Eu trabalho com a pesquisa qualitativa, então é muito legal porque é um projeto e meu orientador ele me deu muita liberdade de escolha, de eu escolher meu projeto, de eu escolher minha metodologia. Então é um projeto muito legal e é um lugar que eu me sinto feliz, assim, que eu consigo estar no território, que eu consigo estar atuando com coisas que eu gosto. Então eu tô na pesquisa, mas eu tô atuando com tudo aquilo que eu percebi durante a graduação que me fazia feliz, que me dava vontade de trabalhar. E aí hoje, além da pesquisa, eu também continuo em alguns projetos de extensão. Então, eu tô no Sustentária, tô no EMA, tô no Bandeira Científica. Então, eu ainda continuo envolvida com essa questão do ensino, dessa troca, né, dessa extensão entre o conhecimento acadêmico e como a gente estende isso para a população. Então, esse é mais ou menos, né, o que aconteceu depois que eu me formei. E frisando de novo, uma coisa que o pessoal falou, conversem com as pessoas, sabe? Às vezes aquele monitor daquela matéria no primeiro ano é a pessoa que vai te dar aquele insight, sabe? Que vai te ajudar a ter uma oportunidade legal, sabe? E conversar e ter essas conexões ajudam muito. As oportunidades que eu tive que eu tive até agora, desde formado, então tanto participação em congressos, alguns freelas que eu fiz nesse período entre o aprimoramento e o mestrado, foi muito com o apoio dos meus veteranos, então é muito bom, assim, poder contar com as pessoas. E esse apoio, né, essa conexão que eu tinha com as pessoas, também me fez não sentir desamparada. Então eu sei que eu sempre tenho alguém para conversar, alguém para tirar dúvidas, para pedir uma ajuda, né, tipo, uma luz. Então, isso foi muito importante para mim, essa conexão que eu tive com os meus veteranos. De poder perguntar, né? Tipo, nossa, como que é? Como que é essa área, sabe? São pessoas que eu admiro muito e que são muito disponíveis, assim, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu me perdi um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar comentar, que eu vou ficar de olho nos comentários quando o Caio postar.
E também, se vocês tiverem qualquer dúvida e eu puder ajudar de alguma maneira, eu sou super aberta, eu adoro conversar sobre isso. Se você quiser saber como que é o mestrado, quiser me perguntar, saber como foi o aprimoramento mais detalhado, quiser saber como que foi minha experiência nas extensões, quiser só conversar, eu sou super aberta, eu adoro, tipo, conversar sobre isso, eu sou super disponível, assim. Então, se você tá terminando a graduação ou se você tá querendo pensar sobre o que você vai fazer depois que se formar, pode me mandar uma mensagem, um direct, pode me mandar um e-mail, o que vocês preferirem. E aí, ainda falando nisso, né? E além de ser mestrando, eu também tenho um Instagram. Porque como eu trabalho, eu estudo os significados do ato de cozinhar, eu tenho visto a importância que o ato de cozinhar tem. E aí eu aproveitei criei não, né? E alimentei o Instagram que eu tinha para falar um pouco mais sobre o cozinhar, para postar algumas receitas, conectar as pessoas com isso. E tem sido bem legal, assim. Tem sido uma maneira de eu estender o que eu tô aprendendo no mestrado, né? O que eu tô estudando para outras pessoas também. E eu acho que é isso. Espero que eu tenha respondido a pergunta, né? E agora o que fazer? Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer o Caer pela oportunidade. Um beijo para todo mundo e se precisarem, quiserem conversar, eu tô super disponível.